Então, a gente vai começar falando do coaching do Enneagrama, mas eu quero apresentar para vocês o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o que a gente vai trazer hoje ao longo desse laboratório. Então, o meu objetivo com relação ao laboratório de hoje é falar sobre a relação entre coaching e Enneagrama, os conceitos centrais sobre o Enneagrama, para que a gente padronize alguns conhecimentos e não tenha nenhum equívoco sobre essa ferramenta, as aplicações do Enneagrama dentro de um processo de coaching, dentro do ambiente corporativo e também no âmbito pessoal, os centros de inteligência, as feridas emocionais, o processo de integração e desintegração, os perfis do Enneagrama e no final vai ter um bônus para quem acompanhar a gente até o final, que vai ser uma grande oportunidade também. Tá? Então a gente vai... O meu objetivo não é fazer ninguém sair daqui PhD em Enneagrama, até porque eu também não sou, mas eu quero dividir esse conhecimento com vocês e facilitar de alguma forma esse entendimento e essa correlação que existem essas duas técnicas, tá? Eu gosto muito dessa imagem e eu acho que ela fala muito sobre aquilo que nós fazemos enquanto profissionais do coaching. Seu filho tem um sério problema de retardo. Ele tirou 0 no exame de voo. Bom, mas ele é um peixe, ele foi ensinado a voar. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Geralmente tem muita gente por aí no mundo, nessa manada imensa, que foi ensinada a voar, mas na verdade tem habilidade de nadar. E não foi potencializado todas essas suas habilidades de nadar como um tubarão, ou ter potencializar as suas habilidades. E aí a gente tem muita gente no mercado aí frustrado, tem muita gente aí precisando dos nossos trabalhos e de ferramentas que vão trazer para eles todo esse domínio sobre a sua capacidade e habilidade para poder deslanchar profissionalmente no âmbito profissional também. Então, eu acho que essa reflexão serve para a gente que está dentro do movimento do coaching e para a gente também que está dentro do movimento do Enneagrama. Só para avisá-los que esse material que eu estou passando para vocês depois também será disponibilizado pelo Emir por e-mail também para vocês, tá? Então não precisa se preocupar em fazer anotações ou só além dos seus insights que vão surgindo ao longo da apresentação, mas todo o material vai ser disponibilizado, certo? Não é prepotência da minha parte, num grupo de coaches, falar o que é coach. Na verdade, a minha intenção em trazer o conceito de coach é justamente para a gente estabelecer uma conexão entre conceitos. Eu trouxe aqui um conceito do ICF, né, que é uma base que a gente tem da área do coaching, que fala o conceito de coaching para a gente estabelecer qual que é a prioridade dessa técnica, dessa ferramenta que a gente atua. Então, o coach ele é uma parceria entre o coach profissional e o coachee, a pessoa que deseja passar por um processo, em um processo estimulante e criativo, que os inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional, na busca do alcance dos seus objetivos e metas através do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. O que isso tudo quer dizer? Então, que a gente passa por um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de potencializar as habilidades, minimizar esses vícios, esses ranços emocionais para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente busca. E o que isso tem a ver com o Enneagrama? O que o Enneagrama tem a ver com isso? O que é o Enneagrama? O conceito que eu trouxe aqui para vocês hoje é do Instituto Iluminata. Ele tem uma pegada mais aplicada à liderança corporativa. Eu trouxe para poder linkar melhor com aquilo que a gente desenvolve. Então, para o Instituto Iluminata, que é um dos conceitos que a gente trabalha, é um sistema potente de desenvolvimento pessoal e profissional, baseado em autoconhecimento e autodomínio. Ele descreve em profundidade 9 tipos de comportamentos, estratégias e motivações e permite que os líderes tomem consciência, planejem e desenvolvam os seus gaps e dons de liderança, em conexão com as necessidades da organização. Tudo isso de forma profunda e sustentável em sua estrutura de personalidade. Vocês conseguiram estabelecer alguma conexão? Bastante, né? Então, o que a gente tem de objetivo comum entre o coaching e o Enneagrama? Autoconhecimento, maximizar potencial pessoal e profissional, desenvolver comportamentos mais efetivos, desenvolver os gaps e dons de liderança,
Então, o Enneagrama e o coaching são duas técnicas que têm um objetivo comum, de autoconhecimento, de fazer com que você se conheça em primeiro lugar. Depois de se conhecer, o que acontece? Você melhora as suas relações, tanto com os seus familiares, com as pessoas mais próximas, como também com as pessoas que estão ao seu redor no âmbito profissional. Então, se você é um líder, qual que é a principal competência de um líder? Saber gerenciar pessoas, saber lidar com as pessoas, conhecer as pessoas, para poder o quê? Potencializar essa comunicação. Então, se eu tenho uma ferramenta como o Enneagrama, como base da minha formação, o que eu posso fazer? O que eu tenho capacidade de fazer? De potencializar demais a minha comunicação com os meus liderados, né? Ou com os meus gestores, ou independente de qual seja o lado que a gente esteja, né? E se isso é dentro de um processo de coaching, eu tenho a habilidade de primeiro conhecer melhor o meu cliente, fazer com que ele se conheça melhor através de uma ferramenta que vem sendo estudada há muitos anos, potencializar as competências dele, mostrando para ele que ele tem as habilidades, que ele pertence a um grupo, porém que ele tem as diferenças, que ele é um ser humano único e que ele precisa estar conectado com o presente, com aqui e com agora. Então, o Enneagrama, além de uma tipologia de personalidades, ela é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que descreve, por exemplo, e que para nós é muito importante, as motivações que tem por trás dessas ações. E quais são as crenças e as estratégias inconscientes por trás de cada decisão do cliente. Então, a gente não vai avaliar só o comportamento, mas a gente vai avaliar os valores, as crenças e as motivações que levam o cliente a tomar determinadas situações, a tomar determinadas atitudes. O que é importante a gente falar sobre o Enneagrama para poder nivelar um pouco o conhecimento? Eu não sei das pessoas que estão assistindo quantas já conhecem a ferramenta, quantas não conhecem, mas eu penso que é muito importante e muito responsável da nossa parte a gente falar esses conceitos centrais a respeito do Enneagrama. Existem 9 tipos de personalidade e cada pessoa tem um tipo predominante de personalidade, um perfil predominante. Vamos lá, dentro do Enneagrama, só para que vocês entendam o contexto, a pessoa existe um perfil predominante, esse perfil predominante possui asas, que a gente chama, e as asas são exatamente isso, personalidades ou comportamentos que as pessoas vão agregando a partir dos perfis que estão ao seu lado. Então, se eu sou um perfil 4, eu posso ter uma asa no perfil 3, uma asa no perfil 5. E cada perfil desse tem um subtipo também de personalidade. Então, é muito complexo. Mesmo que eu tenha o mesmo perfil, por exemplo, de personalidade que o EMI, eu posso ser muito diferente do EMI. Eu posso ter características muito diferenciadas dele. Então, é preciso respeitar a peculiaridade de cada perfil e essas subdivisões que vão vir a partir disso. Nenhum tipo é melhor do que outro. Então, que feliz, eu sou o tipo 4, que feliz, ou ele é o tipo tal. Não existe isso, né? Porque o ideal do Enneagrama é que eu não esteja com os meus vícios emocionais tão enraizados naquele meu perfil predominante. Porque a gente está falando de um processo evolutivo. Então, o ideal é que eu consiga passear pelo Enneagrama, dançar no movimento de integração com mais fluidez. E que esses vícios emocionais, ao longo do tempo, sejam menos perceptíveis possíveis. Então, o nosso perfil de Enneagrama, ele não muda. O perfil predominante não vai mudar, mas nós mudamos. Porque dentro do nosso processo, nós vamos evoluir, ou a gente chama aqui dentro do Enneagrama também de integrar, ou podemos evoluir, ou estar num movimento de desintegração. E isso que vai fazer a diferença. Qual o nível que eu estou de integração como ser humano dentro do meu movimento de evolução aqui? Nós temos traços de todos os tipos, mas a visão do mundo do nosso tipo nos domina e nos cega para a realidade objetiva. Então, a realidade, a perspectiva que a gente vê do mundo, a janela, ou melhor, o óculos que eu vejo do mundo, ele não muda. Porém, eu posso circular entre os perfis. A observação dos outros leva à compreensão, à aceitação e à tolerância. O Enneagrama ele não é feito para que a gente julgue os outros
ou fique justificando as nossas atitudes a partir do enneagrama. Por exemplo, nossa, eu fiz isso porque eu sou tipo 4, então tá super explicável, né? Ou vou justificar as minhas ações negativas a partir do enneagrama e dizer que eu fiz isso por causa do perfil, ou tenho esse comportamento em virtude disso. Não é porque eu sou um determinado perfil que eu tenha que ter as atitudes e os vícios emocionais durante todo o percurso, porque o ideal é justamente que eu integre qualidades e competências emocionais, para que esses meus vícios emocionais, à medida que eu tenha consciência maior deles, eu consiga minimizar eles. E por isso que é um processo de evolução e de integração, em que eu vou minimizar os efeitos desses vícios emocionais. E, na verdade, o enneagrama é um processo de consciência, né? Em que eu vou ampliar minha consciência para determinados aspectos da minha vida e aí vou colocar foco para melhorar e potencializar meus resultados. Onde é que a gente aplica o enneagrama, né? Porque o enneagrama tem se falado muito, principalmente nos processos de desenvolvimento pessoal, e a gente pensa que, de repente, é só dentro de um processo, ou é só dentro de um processo de coaching, por exemplo, ou num processo terapêutico que a gente vê a aplicação do enneagrama. E, na verdade, não. Hoje, o enneagrama é uma das ferramentas mais utilizadas dentro de grandes corporações, inclusive. Ele é utilizado principalmente em processos de desenvolvimento e de autoconhecimento, gestão de carreiras, processos de recrutamento e seleção, clima organizacional, gestão de conflitos, inteligência emocional, gestão de competências, negociação e vendas é muito bom. Por que ele é utilizado em todas essas áreas? Porque a partir do momento que eu entendo que, vou usar o exemplo do Emir, a partir do momento que eu entendo que o Emir, minha comunicação, se eu sei qual é a perspectiva que ele vê o mundo, se torna muito mais efetiva. Porque eu sei que se ele é prático, objetivo, pontual, analítico, eu vou saber me comunicar com ele de forma, eu vou ajustar minha forma de comunicação para que eu tenha resultados mais efetivos nessa relação com ele. Então, eu vou ajustar, eu vou adaptar a minha forma de me comunicar. Até porque o objetivo da comunicação é que ela seja assertiva, né? Que eu fale aquilo que eu pretendo, que o Emílio entenda e a gente consiga fluir nessa comunicação. Então, a partir do momento que eu conheço o outro, me conheço e conheço as possíveis reações, a gente vai melhorando essa comunicação. Então, ele é um sistema de aplicação organizacional com ampla validação, utilizado em várias instituições como Stanford, Columbia, nos Estados Unidos, programas de MBA da FGV, além de organizações como 3M, IBM, Sony, Motorola, Boeing, Disney, Itaú, Avon. Então, vocês veem a potência que é essa ferramenta, né? O que a gente está apresentando aqui para vocês é um pontinho muito pequeno, que é justamente só para despertá-los para essa ferramenta, porque o conhecimento é muito profundo e é um conhecimento que tem que ser tratado com muita responsabilidade e muita ética, porque a gente está lidando com pessoas, assim como é o processo do coaching, que a gente tem tamanha responsabilidade naquilo que a gente faz, é importante analisar o enneagrama a partir desse contexto também, e que nós temos uma grande responsabilidade, que aqui nós vamos abrir muitos conceitos e que é preciso dar esse suporte, essa assistência para o nosso cliente também. Por isso que é importante a gente se aprofundar nesse conteúdo. Aqui uma fala que eu gosto bastante, que é do Nicolai Cursino, que ele traz justamente a aplicação dentro de um processo de coaching. Então, antes de iniciar um processo de coaching, o enneagrama possibilita o mapeamento da personalidade, das motivações da pessoa e da equipe. Assim, o processo fica muito mais poderoso. O sistema é aplicado para facilitar a compreensão das tendências da personalidade do profissional e depois, quando for aplicar um feedback, por exemplo, vai entender como a personalidade dele afeta na hora de dar e receber esse retorno aos subordinados. Quais são os filtros, facilidades e dificuldades. Ou na hora de lidar com conflitos em que a personalidade dele vai influir e que tipo de conflito vai atrair ou evitar. Então, o Nicolai Cursino, para quem ainda não pesquisou, para quem ainda não tem esse conhecimento do enneagrama, é uma das referências no Brasil, é um dos maiores estudiosos dessa área, que entende o enneagrama com responsabilidade. Então, a gente não fala como profissional, você é perfil tal, ou você tem esse perfil predominante, pelo contrário. A sistemática do enneagrama é justamente que você possa identificar o seu perfil predominante de personalidade, entendendo
dentro do movimento de autoconhecimento, quais são as suas competências a partir desse conhecimento. Então, ele incentiva muito, e outras literaturas também, justamente essa busca por si e a partir disso das suas relações. Aqui eu faço uma brincadeira com os emojis, porque a gente está falando das emoções, né? O Enneagrama nada mais é do que um estudo que a gente está relacionando as emoções. Então, tem umas carinhas aqui que ao longo da apresentação vocês vão voltar a vê-las também. E aqui a gente fala que o objetivo do Enneagrama nada mais é do que essa conexão com o estado de presença, né? Porque nós temos grupos de perfis que estão conectados com o passado, outros que têm uma predominância de olhar sempre para o futuro e outros que são mais presentes. E o objetivo é justamente trazer essa energia para o aqui e para o agora, porque é onde a vida está acontecendo. A vida não acontece amanhã e tampouco o que aconteceu ontem já aconteceu, não faz mais parte da tua vida nesse momento, né? É uma referência, é uma história, é uma memória, mas a vida acontece no hoje. Então, o Enneagrama também tem esse objetivo de trazer você para o estado de presença. E por meio das nossas emoções, aceitar a nós mesmos e o outro como ele é. Então, uma das grandes características e benefícios do Enneagrama é justamente esse: a tolerância, a paciência, porque a partir do momento que eu entendo que você tem uma limitação, que você percebe o mundo de uma forma diferente da minha, eu começo a perceber que, de fato, fazer determinadas ações para você é difícil. Ou quando eu vou delegar alguma atividade para você, eu preciso entender qual é a melhor forma de fazer isso, né? Como você vai reagir para isso? E aí eu potencializo muito, 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 muito a minha comunicação. Aceitar de onde viemos e que temos principalmente um caminho a seguir. E aqui é uma outra conexão que o Enneagrama faz com o coaching, né? O coaching é um processo e o Enneagrama também. É um processo evolutivo em que eu estou num estado e almejo chegar em outro estado, que é o meu processo de evolução, que preciso integrar qualidades, habilidades e emoções e trazer isso para a consciência. Aqui a gente tem o desenho do Enneagrama, como ele é, e ele apresenta 9 perfis de personalidade ou 9 formas de experienciar o mundo, né? Vocês podem observar que em outras literaturas talvez apareçam nomenclaturas diferenciadas, mas a essência é a mesma, eu escolhi essa para apresentar para vocês. Então, a gente tem o perfil 1 como sendo perfeccionista, o 2 o prestativo, o 3 o motivador, o 4 o romântico, o 5 o pensador, o 6 o questionador, o 7 o entusiasta, o 8 o confrontador e o 9 o pacificador. Então, a gente vai ver ao longo da apresentação um pouquinho de cada um, aplicado mais para a nossa realidade. Mas antes da gente chegar nos perfis propriamente dito, eu quero apresentar para vocês os centros de inteligência. É como se fosse uma divisão dos perfis, né? Então, nós temos 3 centros de inteligência. O perfil 8, 9 e 1, eles estão enquadrados no centro de inteligência instintivo. Está relacionado às ações. Então, esses 3 perfis têm uma tendência maior a estar conectados mais com o estado de presença, porque a gente está falando de um centro instintivo de ações, e as ações acontecem no aqui e agora. O centro emocional, então, são aquelas pessoas que percebem a vida, enxergam e percebem a vida a partir das suas emoções. Não quer dizer que são pessoas emotivas, pessoas que são choronas ou que se emocionam com facilidade. Não é isso. É que percebem ou estão mais conectados com as suas emoções. Então, é o perfil 2, 3 e 4. Para o campo mental, para o centro de inteligência mental, que são as pessoas que estão mais conectadas com o centro do pensamento, a gente tem o perfil 5, 6 e 7. Aqui, essas pessoas têm uma tendência muito grande de estarem conectadas com o futuro. E no campo emocional, mais conectadas com o passado. Então, aqui são os centros de inteligência. A gente vai passar pelos centros de inteligência só, né? Eu vou trazer essa informação, porque aqui a gente já consegue perceber, e quem ainda não conhece o seu perfil do Enneagrama, já consegue mais ou menos identificar onde que está alocado. Se é mais no campo emocional, se é mais no campo instintivo das ações, ou se é mais no campo mental. Aqui já dá para a gente ir direcionando um pouquinho como que você percebe e como você está vendo o mundo nesse momento.
O que são as feridas emocionais? Por que trazer a ferida emocional nesse momento para a aplicação aqui do Eneagrama? Porque são as feridas emocionais que a gente vai perceber aonde se formam, na verdade, essa personalidade, né? É lá na infância que a gente tem essa personalidade formada. Então, a criança, ela nasce amando e confiando. Ela nasce com todas as suas qualidades despertas. Através do amor, ela confia. Conforme ela vai crescendo e se desenvolvendo, em algum momento da vida, ela começa a sentir medo, raiva, ciúmes. E esses sentimentos são mascarados de uma certa forma e então passa a se proteger usando máscaras. Até que em algum momento ela rompe com a sua própria essência e esquece de quem é, passando a agir de acordo com essas máscaras. Em síntese, o que quer dizer? A criança, ela abre uma ferida emocional. O sentimento deturpado faz com que ela busque amor de uma forma viciante para suprir os seus desejos inconscientes. Ou seja, somos seres humanos. Nascemos em busca de reconhecimento, de qualquer forma. Então, ao longo da nossa infância, a gente vai percebendo e vai aprendendo a conhecer o mundo. E quais são os fatores que vão influenciar nisso? A nossa criação, a cultura, a família, a genética, o local aonde eu nasci, as pessoas que estão ao meu redor, tudo isso vai influenciar. E a partir do momento que eu vou aprendendo a me comunicar com o mundo, eu também vou aprendendo qual é a forma que eu também vou sendo reconhecido. E às vezes essa criança, ela aprende que ela é reconhecida quando ela faz alguma coisa de errado. E aí o pai vai lá e chama a atenção. Opa, tenho a atenção dos meus pais. Ou essa criança vai perceber que ela é reconhecida quando ela faz um drama. E aí ela começa a aprender que o mundo a reconhece dessa forma. Então é lá nesse período que é formada a personalidade, que a gente chama, e aí são caracterizadas as feridas emocionais. Dentro do Eneagrama, nós trabalhamos com 3 feridas emocionais. A ferida emocional da traição, da perda e abandono, da rejeição, que a gente chama, e da não importância. Então, são essas 3 principais que vão ser trabalhadas com profundidade quando a gente estuda mais a fundo o Eneagrama. Aqui eu quis trazer para vocês a origem de onde isso se forma e por que a gente fala, né, das emoções ou aonde que isso se encontra. Então, é lá atrás que isso é formado. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né, na educação dos filhos ou dos sobrinhos, das crianças que estão ao nosso redor, né? De que forma a gente pode reconhecê-las sem ter que incentivar, de repente, uma ação negativa ou um vício emocional, né? Então, são coisas para a gente pensar também o que a gente tem feito com essas crianças e avaliar como que a gente aprendeu a reconhecer o mundo. Como que a gente aprendeu a ser reconhecido. Então, isso aqui é a origem e também é material para investigação. Vou tomar uma água agora. Integração e desintegração. Eu optei em trazer esse assunto antes de falar dos perfis para que vocês entendam o que eu vou falar lá na frente. Integração e desintegração eu posso considerar como sendo um tema um pouco mais avançado dentro do Eneagrama, mas eu quis trazer para vocês porque é justamente aonde o coaching vai aplicar. É justamente aonde a gente vai atuar com aquele cliente. A integração é justamente o movimento que o cliente vem buscar. O que eu tenho que fazer? Para que caminho eu tenho que seguir? Então, eu trago para vocês um gráfico, que são as flechas tão famosas do Eneagrama. E aí, eu preciso que quando vocês forem pesquisar, tenham um cuidado, porque essas flechas, elas têm sentidos opostos, né? A integração, ela corre para um lado, desintegração, ela corre no sentido contrário. Algumas imagens que vocês vão encontrar na internet, a maioria, principalmente, ela traz os processos de desintegração. Então, vocês vão olhar as flechas e elas vão estar apontando para onde que desintegra aquele perfil. Também é conhecido como movimento de estresse e de segurança. Então, tudo isso vocês vão poder encontrar em literaturas também. Aqui eu trouxe as figuras para que vocês entendam. Eu vou dar exemplo, por exemplo, do meu perfil, tá? Que eu posso falar com qualidade porque eu já fiz essa investigação pessoal, tá? Então, eu tenho o perfil 4 do Eneagrama. E o meu perfil, a integração dele acontece em movimento para o 1.
O que isso quer dizer? Que quando eu estou integrando as minhas competências emocionais, quando eu estou como condutora dessa cavalgada, né? Não é o cavalo que está me dominando, sou eu que estou dominando o cavalo, eu estou tomando as rédeas da minha própria vida, eu estou sobre a competência emocional. O que acontece? Eu vou para o caminho do 1. E aí, lá no 1, eu vou adquirir as competências desse perfil, que é justamente o que eu preciso para poder integrar as minhas habilidades. E aí, para eu poder ter ações mais efetivas, para eu poder sair do campo do sentimento, das emoções e colocar em prática as minhas atitudes, aquilo que é necessário para o meu movimento seguir. Na desintegração, o que quer dizer? Quando eu estou inconsciente das minhas emoções, estou num processo de desintegração, tudo aqui varia de acordo com o seu momento de consciência, eu caminho para o 2. E aí eu tenho uma tendência para ir para o 2 de ser mais dramática, mais chantagista emocional. Então, isso é uma tendência que eu trago. E aí, quando eu me conheço, o que acontece? Quando eu me percebo em algum movimento indo para o 2, eu já trago para a consciência. E quanto mais eu vou exercitando isso, vou mais trabalhando a minha consciência, melhor isso vai ficando, porque mais rápido eu vou tomando consciência do processo que eu estou indo, que eu estou caminhando. Mas eu vou só para o 1? Não, eu posso ir para o 1, do 1 e para o 7. O caminho, o ideal é a gente dançar nesse desenho do Enneagrama. É a gente circular por ele e ir adquirindo essas competências ao longo do caminho. O ideal não é a gente dançar na desintegração, é justamente o contrário, é dançar no movimento integratório, né? Que eu vou olhar para esse meu movimento do 4, por exemplo, e vou ver o que eu preciso adquirir. Não é que falte, mas são competências que eu preciso integrar em mim, porque tudo isso já existe em mim, só não está consciente, né? Nós somos plenos de emoções, todos sentimos tudo que está no Enneagrama, nós temos essa habilidade, nós temos um pouquinho de cada um, mas nem sempre essas competências estão conscientes para nós dentro do nosso movimento. Então, agora, nós começamos a falar um pouquinho, e aqui eu não vou trazer detalhes dos detalhes, mas eu pretendo elucidar um pouquinho de cada perfil para que vocês entendam o movimento, as motivações e os valores de cada perfil e comecem a se identificar. Não tenho a pretensão de que vocês saiam daqui hoje sabendo qual o seu perfil, até porque é um processo investigativo e requer mais estudo aprofundado sobre. Vamos começar com o perfil 1. Esse é o modelo que eu vou trazer para vocês para todos os demais perfis. Então, eu sempre vou trazer uma imagem que correlaciona com um animal, a natureza, para que fique mais fácil a gente criar alguns links, tá? E vou trazer alguns critérios que eu considerei mais importantes para nós dentro da aplicação do coaching. Então, eu sempre vou trazer a competência emocional, que nesse caso do tipo 1, que é o perfeccionista, a gente está falando da persistência. Então, quando eu estou consciente das minhas habilidades, eu adquiro, né, eu vou integrar essa habilidade da persistência, a competência emocional de ser persistente. Quando eu estou inconsciente, no meu vício emocional, a emoção que predomina é a raiva. Meu anseio, quanto tipo 1, é ser correto. Então, o meu motivador, em tudo que eu faço, está condicionado a isso. Então, eu preciso ser correto. A crença que o tipo 1 tem, predominante, é que eu preciso fazer o que é certo. Então, isso motiva ele a todas as suas ações. Então, o perfil 1 geralmente é uma pessoa muito rígida, não está conectada com o prazer da vida. É uma pessoa que, se pudesse, andaria com as leis embaixo do braço e para qualquer coisa, estatutos e leis, apresentaria a lei, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, tem um senso e um valor muito grande de disciplina, de organização, de perfeição e de responsabilidade. Então, aqui é muito comum a gente ver pessoas do perfil 1, por exemplo, com a ruga de expressão 11 aqui entre os olhos muito fortes, porque são pessoas muito rígidas e isso se reflete também na expressão facial e no próprio corpo. Inclusive, doenças de nervos, doenças de AVC que impedem o movimento de alguma forma. Cuidado aqui, porque quando eu estou citando alguns exemplos, não quer dizer que toda pessoa que teve um AVC ou que tem algum problema de nervos está dentro do perfil 1. É só ilustrando porque é comum de acontecer, tá? Só para ilustrar para vocês. Dentro do reino animal, a formiga é um dos exemplos que pode ilustrar o perfil 1.
pela rigidez, pela metódica no trabalho. Ela carrega sempre um peso muito maior do que ela teria estrutura, né? Então, ela é muito forte e ela é persistente também. E aí, o que a gente faz com um cliente que é um perfil 1, por exemplo? O que a gente faz com um perfil 1? Ou se eu sou um perfil 1, qual que é o movimento que eu preciso fazer? Então, aqui eu trouxe para a gente no processo, né? Eu intitulei como sendo no processo. O que o 1 precisa fazer? Ele vai integrar no 7. Como assim? Lá nas setinhas, ele vai caminhar para o perfil 7. E lá ele vai se deixar afetar pela realidade. Ele vai trazer o prazer e o lazer de forma serena. Então, o rigor que ele traz para a vida vai se tornar mais flexível. Ele vai se empoderar da criatividade e do positivismo. Então, é como se a gente pegasse a rigidez do 1 e flexibilizasse. E fazesse ele dançar um pouco mais fluido, se movimentasse um pouco melhor para a vida. Então, esse é o caminho, né? O processo do perfil 1 é justamente esse. É trazer flexibilidade, é fazer com que se conecte com o prazer. E por que isso é importante dentro de um processo de coaching, por exemplo? Bom, se eu tenho um cliente perfil 1, eu sei que, por exemplo, eu tenho que incentivá-lo, por exemplo, a ter tarefas que possam integrar essas competências, que tragam essa criança interior mais desperta para ele. Então, a gente pode fazer um incentivo em tarefas ou ferramentas ou técnicas justamente para poder que ele integre essas competências e vá flexibilizando ao longo do caminhar dele. Então, esse é o perfil 1. O perfil 2 é justamente essa carinha que tem ali do emoji de cima, altamente prestativo. É aquela pessoa que está pronta para você, está pronta para se dedicar para você. É uma pessoa que ela tem a competência emocional de se sentir capaz. Quando está no vício emocional, é o orgulho. O anseio que ele tem é de ser amado. Então, ele precisa servir os outros. Essa é a crença que ele tem. E aí, o que ele faz dentro do movimento dele? Ele esquece de si mesmo, porque a necessidade dele é de fazer e de atender as necessidades do próximo. Então, os valores que ele preza são amizade, união, solidariedade, generosidade, benevolência e assistência. No processo, o que ele precisa fazer? Se eu olho muito para fora, o que acontece? Eu esqueço de mim mesmo. Então, ele integra para o movimento do 4, em que eu aprendo a olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas próprias emoções. Aí ele se torna mais criativo, espontâneo e livre da sensação de não ter as suas necessidades satisfeitas, porque agora a necessidade dele que precisa ser satisfeita é a própria necessidade, não é mais a necessidade do outro, não é mais quando eu atendo o outro que eu me realizo. Eu me realizo agora satisfazendo as minhas próprias necessidades. E aí, quando ele vai integrando, ele começa a buscar o sentido e significado para a vida, que é justamente a intenção do 4. Ele começa a perceber que a vida existe um propósito maior, que a vida existe uma qualidade maior. E aí, no reino animal, eu trouxe o elemento do panda, que justamente tem essa carinha, ele é super apegado. Geralmente, o perfil 2, ele é extremamente acolhedor, ele é mais sinestésico porque ele precisa dessa questão do afeto, ele tem essa sensibilidade um pouco maior. O perfil 2, um dos animais mais característicos é o cachorro. Porém, dentro dessa espécie, existem raças diferentes que depois podem ser encontradas em outros perfis. Aqui, o cachorro que fecharia com esse perfil seria a raça do Golden Retriever. Esse é o cachorro do perfil 2 mais característico, ok? Vamos para o próximo perfil, o motivador. A competência emocional dele, quando ele está consciente, é da adaptação, percepção do que é adequado ou inadequado. O vício emocional é a vaidade. O anseio é de ser valorizado. Então, ele tem uma crença de que ele precisa ser bem-sucedido. Os valores dele é espírito empreendedor, sucesso, reconhecimento, desempenho, competitividade e foco nos resultados. Então, aqui a gente está falando de um perfil que se dá muito bem com metas, com desafios, principalmente quando a gente olha para um campo de vendas, por exemplo, ele vai ser bem agressivo nesse quesito, porque ele vai batalhar para ser sempre em primeiro lugar. Dentro de um processo de coaching, por exemplo, ou de autodesenvolvimento, ele integra indo para o 6, onde ele aprende a se comprometer mais com as pessoas,
A comunicação dele fica mais direta, simples, honesta e verdadeira. Trabalha pelo grupo com verdade e honestidade. E o elemento que eu trouxe aqui para representar é o camaleão, né? Que está sempre adaptado aqui de forma integrada, quando o trio está integrado, ele se adapta muito facilmente aos ambientes. E isso é muito bom, né? Quando ele está na competência emocional. Para a gente diferenciar, por exemplo, o 3 é aquele que vai chegar em primeiro. Não importa como ele vai fazer. O 1 é o que vai fazer melhor. O 2 é o que vai fazer com a equipe. É aquele que vai prezar em fazer pela equipe, para ter o reconhecimento das pessoas, mas não por ele ter sido o melhor ou o perfeito, por ele ter agregado, né? Então, assim, o 3 é aquele que vai batalhar para fazer ele chegar em primeiro lugar. O 1 não, ele vai fazer perfeito. Então, aquela frase de feito é melhor que perfeito serve bastante lá para o perfil 1 também, né? Para a gente incentivar eles a fazerem, mesmo que não seja de forma perfeita. Isso é muito difícil para o 1, mas esse é o objetivo de justamente ele entrar em ação sem estar buscando sempre a perfeição. A vaidade aqui, às vezes, pode ser confundida com uma arrogância, prepotência. Então, quando está no vício emocional, é bem comum as pessoas falarem isso de um perfil 3. Para ilustrar para vocês, por exemplo, aquele filme do Lobo de Wall Street, é uma referência, um arquétipo negativo, né, do vício emocional desse perfil. O 4. Não vou dizer que é o meu preferido, porque é o meu, né, porque a gente tem que integrar todos os perfis, mas esse é da pessoa que vos fala. Então, essa carinha de dramático, de que faz um drama de vez em quando, é bem verdade. Então, a competência emocional do 4 é a introversão. O 4 é tido como romântico. Então, ele tem interesse em se conhecer e se analisar sempre. Então, essa é a busca constante do 4. O vício emocional é a inveja. E aí, não é essa inveja que a gente conhece. A inveja é justamente... O que quer dizer inveja, né? Inveja, não vejo. Então, o 4, ele não vê as suas habilidades. Ele não se acha capaz de fazer as coisas, né? Ele não se acha suficiente. Então, o que acontece? Eu não me vejo, então sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Porque eu não estou enxergando as minhas habilidades. É como se eu tivesse essas duas mãos assim, e aí eu estivesse vendo só a mão lá de fora, e não enxergasse aquilo que está na minha frente. Porque sempre a grama do vizinho é melhor, sempre o que o outro tem é melhor. E não é porque eu quero ter o que o outro tem. É aquele sentimento de que, nossa, por que eu não abri esse livro do Enneagrama lá em 2015 e estudei sobre isso e agora era eu que de repente estaria facilitando um curso do Enneagrama? Ou é nesse sentido, né? Então, às vezes você vai olhar de repente uma pessoa que conquistou, que galgou alguns passos e você vai olhar, nossa, por que eu não pensei nisso aí antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu também não estou seguindo esses passos? Então, às vezes é nesse sentido. A crença do 4 é que ele precisa criar uma imagem original. Então, os valores dele é originalidade, beleza, criatividade e sensibilidade. O 4 é um perfil muito intenso e profundo nas emoções. Então, ele oscila muito das emoções. Então, ele vai do 8 para o 80 com uma facilidade muito grande. No processo, o processo evolutivo do 4 é justamente ir para o 1, que nem a gente já tinha falado antes, né? Integra, traz a consciência para o que existe na prática, realiza suas ideias originais, equilibra sua autocrítica e apego na falta, sentindo a autorrealização. Assume uma visão prática com equilíbrio e preenchimento. Então, essa acho que a principal tarefa do 4, dentro de um processo, é a aceitação. Eu me aceitar como eu sou, reconhecer que eu tenho habilidades e competências e que eu posso estar ocupando aquela função, em que eu posso estar fazendo aquela determinada atividade. Dentro da natureza, eu trouxe 2 elementos numa mesma foto. Então, o gato e a borboleta são 2 elementos do perfil 4. Não quer dizer que, nossa, porque eu amo o gato, eu sou perfil 4. Não quer dizer isso. A gente tem que avaliar a essência da energia desses animais. Não é porque a gente gosta dos animais ou não, mas são as essências que esses animais têm nas atitudes, nos comportamentos, na personalidade, que são compatíveis com esse perfil. São predominantes igual ao do perfil. O 4 geralmente é bem dramático, é intenso nas emoções e é muito introvertido. Isso não quer dizer que ele não adquira a habilidade de ser comunicativo, porque é uma habilidade que ele pode adquirir, pode aprender a fazer.
né? Ele é introvertido porque ele vai buscar esse sentido e significado para a sua existência. Esse é o grande lema do 4, né? Eu preciso encontrar propósito. Então, o 4 é aquele que fala muito sobre propósito, sobre essência de vida, sobre se conhecer profundamente, porque essa é a busca incessante dele. O 5. Aqui agora a gente já está saindo do campo do centro de inteligência emocional, estamos indo para o centro de inteligência mental. E vocês vão ver uma singela diferença entre esses perfis. Porque o 5, por exemplo, ele é pensador. Então, ele está atuando nesse campo dos pensamentos. Então, ele planeja, é um excelente planejador. A competência emocional dele é a desidentificação, a observação. Geralmente, o perfil 5 é aquela pessoa que não interage com tanta frequência, ele é bem introvertido, ele vai avaliar e olhar o movimento quietinho na dele, vai expressar poucas palavras, ele é bem quieto, na verdade, o 5. Ele é mais reflexivo, assim, dentro das... não vai demonstrar muita emoção, é aquela pessoa que está sorrindo e está triste e o rosto geralmente não muda a feição. O vício emocional é a avareza. Então, aqui é bem fácil a gente encontrar pessoas que são bem econômicas, a gente chama de pão duras, assim, são pessoas avarentas. Por quê? Porque se é para perder, eu prefiro nem ter. Então, eu não vou gastar dinheiro com prazer, com coisas de luxo, porque eu não me conecto com isso. O anseio dele é de ser capaz. Então, ele tem uma inteligência muito grande, ele valoriza muito isso e ele é um buscador de conhecimento. Ele vai buscar conhecimento. Geralmente é uma pessoa que tem conhecimento de tudo um pouco, ele conhece muitas coisas e vai poder interagir com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Porém, ele é bem desidentificado das emoções, com as pessoas de fora. As pessoas que são mais próximas dele, geralmente, quando ele tem confiança, ele se abre mais. Mas pessoas de fora, geralmente, ele é bem desidentificado. Os valores é a curiosidade, a visão analítica e o espírito científico. Dentro de um processo, o que a gente faz? Integra no 8, aprendendo a se posicionar, usar sua presença física e se expressar de forma mais aberta. Assume uma postura mais voltada para a ação e espontaneidade ponderada. Então, esse é o movimento do 5, que ele precisa ir um pouco mais para fora, se expressar um pouco mais e se pontuar, se posicionar de forma mais efetiva. Então, a coruja é um dos elementos. Geralmente, animais que têm esse poder de se isolar do grupo, são animais com essa essência de perfil 5. Perfil 6. Competência emocional é da prudência, vício emocional, o medo. Aqui, se a gente for avaliar expressões faciais, a gente vai observar pessoas com bastante concentração de rugas na horizontal na testa. E são aquelas pessoas que estão sempre em alerta, estão sempre no movimento, né? O suricato aqui está bem representando esse animalzinho aqui, é a postura do alerta. Então, o anseio é de ter uma orientação. E a crença dele é que ele precisa de apoio. Então, ele é uma pessoa muito insegura. Então, ele dificilmente vai se posicionar. Ele vai pedir opinião de outra pessoa para perceber se aquilo ali que ele fez está certo. Ele sempre vai recorrer a uma referência. Os valores que ele tem é de lealdade, segurança, trabalho em equipe e administração participativa. São perfis muito fiéis, leais, trabalham muito bem em equipe. Dentro de um processo, ele integra indo para o 9. Porque ele diminui o enorme tráfego mental que ele tem e a ansiedade. Então, aqui é muito comum a gente observar e receber clientes com perfis de ansiedade muito grande. E aí, aqui, o maior trabalho é de trazer para o estado de presença. Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque a maioria das atividades e ferramentas do coaching é a gente levar o cliente lá para frente. Visualização, ver os objetivos, as metas. E dependendo das ferramentas que a gente utiliza, se a gente utiliza só aquele padrãozinho, né, que às vezes se aprende, se a gente faz isso às vezes com um perfil 6, a gente tem uma grande possibilidade de trazer uma crise de ansiedade ou de fazer com que essa pessoa se torne ainda mais ansiosa e não se conecte com o processo dela. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande de entender o movimento desse cliente, né? O que é o necessário para ele. Então, no 9, ele vai se empoderar desse discernimento e assumir uma prudência natural. Ele vai aterrar mais no presente. E aí, ele começa a ampliar a consciência dele para o movimento que ele está fazendo. O suricato é um exemplo. E aqui no 6, a gente tem 2 perfis. É como se fosse uma subdivisão. Só vou dar um spoilerzinho para vocês. Que é o fóbico e o contrafóbico. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro.
O contrafóbico é a referência de um pincher. Aquele que é bem barulhento, que está sempre em alerta, que é mais movimentado, é mais agitado. O fóbico, ele é o pastor alemão, que também tem essa energia do 6, ele está em alerta, sempre antenado, porém ele é mais tranquilo, é mais observador, questionador, mas ele está mais tranquilo, o nível de energia dele é menos conectado com a ansiedade. Então tem esses dois perfis, por exemplo, que são do mesmo tipo, mas com frequências de energia diferentes. Perfil 7, o entusiasta. Aqui a gente está falando do perfil, de modo geral, do brasileiro, do carioca, que são perfis que têm a competência emocional da curiosidade, o vício emocional é a gula, são ávidos por estímulos, o anseio é de não sofrer privações, então são pessoas extremamente rasas emocionalmente. A crença que eles têm é preciso satisfazer as minhas necessidades, então são pessoas que vão olhar muito para as suas necessidades pessoais. Os valores é de abundância, alegria, o espírito aventureiro, otimismo, agilidade e prazer. Dentro do processo, ele integra indo para o 5. Porque o 5, lembra que ele é focado, planejado, consegue ter visão a longo prazo. Então, ele vem para o 5, trazendo esse discernimento e equilíbrio entusiasmado. Ele assume uma postura mais serena, concentrada, profunda, e aí ele vai integrando o movimento dele. Dentro do reino animal, um dos exemplos, eu trouxe aqui do filme do Marley e eu, é o labrador, também é um cachorro, mas ele tem uma frequência de energia diferente. Né? O labrador é esse ávido por estímulo, brincalhão. O perfil 7, ele tende a fazer muita piada, às vezes até fora de hora. E eu costumo ter uma expressão que a gente utiliza dentro que eu gosto de utilizar dentro do Enneagrama, que eu acho que ilustra muito bem o perfil 7, que é aquele que coloca chantilly na merda. Então, as coisas estão ruins, mas tem um chantilly, então tá tudo certo, né? Então, existe um monte de problema político, existe um monte de problema econômico, mas tá tudo bem, vamos pular o carnaval que tá tudo resolvido, né? Então, esse é um estereótipo, o arquétipo do brasileiro, lógico, respeitando cada cidade, cada colonização, as culturas, mas esse é o arquétipo do brasileiro, do carioca também. É ruim? Não, depende do processo que esse perfil está passando. Independente do perfil que seja, tudo vai depender em qual momento de integração que eu estou. O tipo 8 é o confrontador. Eu costumo dizer que é um trator, aquele que abre frente, que é o empreendedor, que tem força, que ele vai de peito aberto para a vida. A competência emocional dele é o ímpeto. O vício é a luxúria. Então, ele não vai comer pouco, ele não vai servir pouco, ele vai servir muito, é aquela pessoa exagerada, né? O anseio é de não ser controlado e invadido. E a crença que ele tem é que ele precisa ser forte. Então, ele sempre vai atrair coisas e acontecimentos na vida dele para comprovar essa crença que ele tem, que ele precisa ser forte. Ele precisa carregar muita coisa, né? Então, a visão dele é estratégica, ele tem um senso de justiça muito grande, ávido por mudanças também, ele tem uma facilidade para mudanças, valoriza a mudança, liderança. Aqui é o perfil do líder nato, é o 8, coragem e força. Dentro do processo, ele integra indo para o 2 e aprende a abrir seu coração e aceitar a sua vulnerabilidade. Desenvolve a capacidade de escuta com empatia. Usa sua força para ajudar de forma genuína os mais vulneráveis. E é muito justiceiro, né? Mas é aquele que vai falar assim, eu posso falar mal dos meus, mas mais ninguém fala dos meus. Só eu posso, né? Então, vou brigar com o mundo se alguém falar mal dos meus subordinados, por exemplo. Então, esse é o perfil 8. Tem o tubarão aqui. E aqui um arquétipo que eu acho que vai ficar bem fácil para vocês identificarem é o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Ele tem o perfil 8. Né? Então, ele tem essa energia aqui. Um pouco desintegrada, não vou entrar no âmbito político, mas é dentro desse perfil que ele se enquadra. O 9 e último perfil do Enneagrama que a gente vai trabalhar é o pacificador. A competência emocional dele é a tolerância. O vício emocional é a preguiça e a indolência. Ele tem um anseio para não viver a perda e o conflito. A crença é que ele precisa estar integrado com o todo. Os valores é paz, integração, equilíbrio, harmonia e ponderação. Dentro do processo evolutivo, ele integra indo para o 3. Por quê? O 9, ele economiza energia. Ele só vai gastar energia com algo que ele tenha
certeza. Eu costumo dizer que é um transatlântico, faço algumas metáforas. O transatlântico é aquele que custa colocar combustível, porém depois ele atravessa o oceano inteiro, né? Ele está dentro do campo das ações, do Centro de Inteligência Instintivo, e quando ele vai para o 3, ele assume a ação correta. Ele fica objetivo e determinado. Ele se apropria de sua energia física e a ira reprimida. Não se deixa influenciar e causa grande impacto nas pessoas. Tem energia, iniciativa e carisma. O 9, a gente fala que é o pacificador. Ele é o mediador, é aquela pessoa que evita conflitos, que dificilmente se posiciona. Ele assume no vício emocional a procrastinação. Então, são pessoas que vão apresentar muito essa incidência da procrastinação também dentro dos movimentos. Quer dizer que um perfil, por exemplo, qualquer outro perfil não pode apresentar essa característica? Não. Quer dizer que isso é predominante de energia, de essência do perfil 9. Mas nós temos um pouquinho de cada perfil. Dentro da natureza tem o bicho preguiça, né? Que ele faz, mas ele faz no tempo dele. Ele vai respeitando e economizando energia também, né? É aquela pessoa que se a gente perguntar se quer chá ou café, ele vai dizer, tudo faz. Não sei, escolhe você, o que fica melhor, né? É uma pessoa que vai evitar conflito. Então, ele, num ambiente profissional, é muito rico um perfil desse, né? Justamente para manter a harmonia, para pacificar uma equipe. Então, é muito interessante ter um perfil desse dentro de uma equipe. Eu gosto muito dessa frase e ela fala sobre a dificuldade de tomar uma decisão e tentar algo novo pode vir de uma fidelidade à pessoa que fomos, em vez da pessoa que queremos nos tornar. É o quanto nós estamos apegados, né, a tudo isso que a gente foi para poder fazer essa mudança. Essa mudança requer que a gente se desapegue de algumas coisas, né? E esse passo é muito difícil. E olha a importância que nós temos dentro desse movimento das pessoas que nos procuram, né? Somos nós as grandes ferramentas e justamente acho que a chave, né, que faz com que essas pessoas mudem e tenham resultados diferentes. Então, o nosso trabalho é muito importante, de muita responsabilidade. E eu acho que o Enneagrama vem justamente para colaborar com essa técnica toda que a gente já vem estudando. Coaching e Enneagrama. Vocês já começaram a perceber de que forma o Enneagrama pode estar no seu dia a dia? Que ele pode mudar ou que ele poderá agir no seu dia a dia? E nos processos de coaching, quanto poderá potencializar os resultados do seu cliente? Isso aqui eu quero uma reflexão que depois eu quero a participação de vocês. Eu vou finalizar toda a minha fala, Emir, então eu quero trazer para o pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, eu falei lá no início que eu ia trazer um bônus para o pessoal e já em concordância com o Emir, eu trouxe para vocês uma oportunidade. No dia 20 de fevereiro, na terça-feira da semana que vem, eu vou iniciar uma turma de Enneagrama, conceitos básicos dos perfis. Então, vão ser 9 encontros de 1 hora, tenho 10 vagas disponíveis e a turma vai ser noturna às terças-feiras, às 20 horas. Então, vou disponibilizar apostila, certificado. E o pessoal do laboratório tem um percentual de desconto que está assistindo hoje conosco, que participa do grupo, que vai ter o link disponível. Vai poder fazer a sua inscrição. O valor do curso está disponível lá no site também, mas ele é R$397, com desconto fica R$337. São 9 encontros e tem uma oportunidade muito grande de se aprofundar um pouquinho mais em cada perfil. Quero fazer outro convite também. Logo, logo vou lançar um e-book do Enneagrama. Então, as pessoas que estão participando hoje também vão ter acesso a essa informação depois. Eu vou passar depois os acessos. Vai estar disponível um pouquinho mais para frente ainda, com um projeto de cada vez. E agora, no mês de março, tem o lançamento do meu livro. Então, quem estiver aqui em Itajaí ou Balneário Camboriú vai poder prestigiar ao vivo. Se não, vai poder fazer o acesso também pela internet e adquirir, vai receber pessoalmente. É um livro muito, muito bonito, está sendo preparado com muito carinho, que retrata também um movimento de autoconhecimento através da poesia ilustrada. Esse webinário de hoje, ele é uma realização em parceria com o Laboratório de Coaching. Então, quem está assistindo aqui, que ainda não participa do grupo, é coach, tiver interesse, pode entrar em contato com ele. Faço o convite para poder acessar minha página no Facebook. Os meus contatos ficam todos disponíveis. Frequentemente eu compartilho conteúdos sobre Enneagrama ou outros assuntos também de desenvolvimento pessoal dentro da minha página. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E eu quero abrir agora, Emir, para que as pessoas façam perguntas e interajam com a gente. O conteúdo em si
é esse, de forma muito resumida, né? É muito pouco tempo que a gente tem para falar de tanto assunto. Por isso que eu montei esse curso justamente para facilitar um pouquinho mais e poder dividir com vocês um pouquinho mais desse conhecimento. Gratidão, Emir, pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui no laboratório de coaching, que é um trabalho feito com muita responsabilidade para profissionais dessa área, com muito carinho. Eu sei que tu desenvolves esse projeto em parceria com algumas pessoas, e é um prazer muito grande estar aqui facilitando sobre esse conteúdo, que eu sei que eu já te piquei, que você já está picado dele, e vem facilitar também e picar outras pessoas nesse conhecimento. Muito obrigada, tá? Mariana, muito obrigado você. Pessoal, muito obrigado a participação de todos aqui. O laboratório é uma comunidade feita para coaches que realmente se importam com a nossa profissão, que não querem ver o que está acontecendo atualmente, né, com a nossa profissão, dessa desvalorização, essa confusão no mercado. E nós sempre estamos fazendo eventos, trazendo conteúdo de coaches dedicados, assim como a Mariana, a melhorar o nosso conhecimento, a nossa forma de atuar. Infelizmente, 1h30 é muito pouco para tanto conteúdo. Eu realmente fiquei picadinho ali pelo conteúdo da Mariana. Eu participei já de uma formação com ela sobre o tema do Enneagrama. Vai muito mais a fundo. Realmente vale a pena. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Mariana ou entre em contato comigo. A gente vai estar mandando um e-mail para todas as pessoas que foram inscritas para poder passar mais informações. Quem tiver interesse em participar do nosso grupo Laboratório de Coaching também pode entrar em contato comigo, contato@laboratoriodecoaching.com, ou então pode mandar, aproveitando que tem os dados da Mariana, os seus dados, né, o seu número de WhatsApp, a gente adiciona também ali no grupo. E se você tem algum conteúdo interessante que você quer compartilhar com outros coaches, você também pode entrar em contato comigo para a gente marcar o dia do seu evento. Acredito que isso é a informação que eu precisava passar para vocês. Então, eu quero abrir o espaço para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre coaching e enneagrama para Mariana. Emílio, eu quero só também pedir para as pessoas que participaram, que escutaram toda a explanação, que me passem um feedback também por mensagem, pelo WhatsApp, por e-mail, né? Acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal ter esse retorno de vocês, né? O quanto que esse conteúdo ficou claro, se não ficou, se a forma de abordagem está correta, né? Eu acho que isso facilita para que nas próximas vezes a gente possa aprimorar e se desenvolver a cada dia mais, né? A gente está aqui também lapidando a nossa pedra e fazendo com que a gente melhore a cada dia, né? Eu quero escutar vocês também que participaram, quero o retorno de vocês para poder entender um pouquinho, se alguém ficou com alguma dúvida. O pessoal pode abrir o microfone e tirar do mute para poder conversar aqui sem nenhum problema. LGX Style mandou aplausos para você, Mariana. Ai, obrigada pela audiência. Eu não sei quem que é o LX Style, mas obrigada pela audiência. LG. Não sei se estão me ouvindo. Sim. Sim. A Val, sou a Val Show aqui de Campinas. Muito boa a palestra, a explanação, Mariana, Emir, pessoal que está aí, boa noite. Você é a primeira vez que Isso, é a primeira vez que eu estou aqui na sala, então ainda estou me ambientando aqui com o aplicativo, então por isso que está só o X-Style, mas é Val Uchoa. Depois eu vou corrigir o nome aqui, então um abraço para vocês e muito obrigada. Obrigada, querida, obrigada pela tua audiência aí, pelo prestígio. Participe mais vezes conosco, é um prazer tê-la aqui com a gente no laboratório, tá? Fica ligada que sempre tem programação muito boa e conteúdos maravilhosos. Muito bom, muito obrigada. Sou uma apaixonada por enneagrama, estou sempre lendo alguma coisa. Não fazia ideia de como seria essa junção de enneagrama com coaching. Achei fantástico a abordagem, muito bom. Vou estar sempre acompanhando então com vocês. Ótimo. O Jorge Pedro dos Santos tem que sair. Obrigada, Val, obrigada. Mas ele está falando aqui. Querida Mariana, show o seu trabalho. Adorei.
Daisy disse: maravilha, você expôs de forma clara e super objetiva, com muita competência. Parabéns. Obrigada, Deise. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre coaching em Eneagrama, aplicação ou algo interessante aqui? A Daisy quer falar. Parabéns novamente. Eu queria saber qual é a ferramenta que utiliza para saber os tipos. No curso que você vai dar, nós vamos aprender a utilizar essa ferramenta para saber se é pacificador, se é entusiasta e etc. Claro, Deise, olha só. Como é que funciona? Eu particularmente, não acredito que um profissional externo venha e te diga assim, Deise, você é um perfil tal. Por isso que no curso a gente faz um processo investigativo trazendo os elementos de cada perfil. Você vai avaliar, quando a gente estudar o perfil 1, o que você tem daquele perfil que seja compatível com o seu comportamento, com a sua personalidade. É claro que a gente facilita uma ferramenta que eu gosto, porque ela faz justamente isso. Ela não diz qual perfil você é, ela diz quais as 3 principais energias predominantes. Então, a partir disso, você consegue fazer um processo mais investigativo, mais assertivo. Mas a gente vai validando ao longo do curso, com o conhecimento dos perfis de forma mais avançada. Tá? Quando o Emir me procurou a primeira vez, a gente comentou, ele mas eu quero falar sobre o meu perfil. Eu digo, bom, eu não vou falar para você que você é perfil tal ou tal. A minha proposta é que eu te apresente todos os perfis e a partir disso, você vai aprender a se identificar, você vai conseguir entender qual o perfil predominante de seu comportamento e de sua personalidade. Porque eu acho muito raso, desde a gente falar assim, você é perfil tal. Por quê? Porque existe um processo integrador, né? Existe um processo em que você é de um perfil, mas você todos os outros, porque você tem um pouquinho de todos. Então, se eu estou falando de um processo de autoconhecimento, fica muito superficial e muito raso eu falar de um só. Né? Então, por isso que o curso vem justamente para poder a gente falar dos 9 perfis de personalidade. Aí, quando você recebe a apostila, lá tem um questionário que você vai avaliar as suas competências e os seus vícios emocionais de cada perfil. E aí, aquele que for mais predominante, você vai ter condições de dizer, bom, eu penso que eu tenho uma energia predominante de tal perfil. E aí, se você precisar validar isso comigo, vai ter um espaço para você validar isso comigo. A gente vai conversar, eu vou instigar, e aí a gente vai observar o seu movimento, aonde você está, para que a gente perceba se é essa a energia predominante. Por quê? Porque a tendência de identificação do Eneagrama não é com essa energia que nós estamos atualmente. Nós precisamos observar os nossos comportamentos lá entre a idade de 18 e 25 anos. Que lá a gente está mais bruto de comportamento, de reação, de tudo na vida das emoções. Então lá a gente tem contato maior com a essência. Hoje, eu tenho certeza que você já passou por tanto processo integrador na tua vida, de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, que certamente você integra muito mais e passeia com muito mais facilidade sobre todos os perfis. Então, é muito raso eu te dizer que você é um perfil tal, né? Então, é preciso investigar com mais cuidado e ter mais critério. E por isso que o curso ele facilita nisso. Ou o curso ou qualquer outro processo investigativo que utilize essa ferramenta. Ah, ok, grata. Porque Obrigada, no dia querida. a gente tem um questionário, não é? Que responde e ele te dá toda uma avaliação do perfil comportamental. Sim, existe muita coisa na internet, tá? Então, existem muitos testes disponíveis que vão dizer assim, você é o tipo 3, por exemplo. Legal, pode ser que naquele momento que você respondeu aquele questionário, você tenha uma predominância de comportamento relacionado àquele perfil. E a gente não vai descartar isso. Porém, a gente vai fazer um processo investigativo mais a fundo, tá? Certo. Ok, esclarecido, muito grata. Obrigada, Deise, por ter acompanhado com a gente, tá? Deixa eu só adicionar aqui. É algo que eu acho que tem me ajudado ao conhecer os perfis do Eneagrama e observar os meus clientes, é entender qual que é a energia predominante que está aparecendo e eu posso adaptar através das técnicas, das ferramentas que eu utilizo, né, e ver o que realmente está fazendo mais sentido para o cliente.
Então, eu não defino, esse é um cliente tipo 6, esse é um cliente tipo 3. Mas eu sei, ele está apresentando esses elementos, então talvez o que ele precisa é isso. Aí, às vezes, dá certo. Se não dá certo, eu vejo, ok, então qual que é o outro elemento que ele também está apresentando para poder eu ajustar o meu trabalho? Porque eu não utilizo, da mesma forma que a Mariana, o Enneagrama nos meus processos. Não é o meu objetivo. Mas me funciona como uma ferramenta na hora de escolher quais são as habilidades, as ferramentas, as técnicas que eu vou utilizar com os meus clientes para poder tirarem o maior proveito desse processo. E isso tem feito muita diferença. Eu penso que a gente faz conexão com todo aquele conhecimento que você já vem absorvendo ao longo da sua vida e todas as outras formações também, né? Porque quando você está agregando um conhecimento e está integrando isso na sua vida, as suas conexões neurais são muito maiores. Então, você com certeza já linkou o Enneagrama com a inteligência positiva, ou com alguma teoria da psicologia, ou dentro do ICF, alguma técnica que você viu dos sabotadores, por exemplo. Você vai utilizar aqui, né, não só da inteligência positiva, mas de outros sabotadores, por exemplo, dos compulsores, ou quando você estuda análise transacional, você faz relação com o Enneagrama, tudo está conectado, né? Então, quando eu adquiro esse conhecimento e integro ele para mim e também vou conseguindo ter conexões novas para melhorar e potencializar esses resultados do que eu vou apresentar para o meu cliente. Não quer dizer que a gente vai utilizar essa ferramenta, né? Hoje, por exemplo, dentro do processo, eu consigo avaliar um cliente junto com ele, qual é o movimento, qual que é o perfil que ele utiliza, porque eu utilizo o Enneagrama como uma ferramenta de assessment, como existe o DISC, o MBTI, existem tantas outras. Para mim, o Enneagrama supre essa necessidade. Eu não sou analista DISC, por exemplo. Por quê? Porque eu optei no Enneagrama. O Enneagrama, ele supre para mim isso, né? E ele não é uma ciência exata. Então, assim, eu não consigo entregar um relatório para o meu cliente dizendo que você assume esse comportamento aqui, lá ou acolá, né? Porque é um processo de investigação. O meu cliente precisa identificar isso dentro do comportamento dele. E por isso que eu gosto do Enneagrama, né? Por isso que eu me identifico com ele. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Ficou com alguma questão aí pendurada que quer trazer para a gente? Quem tiver alguma dúvida também e tiver com vergonha de compartilhar ou achar que é muito íntimo, pode também entrar em contato com a Mariana. Ela faz sessões também individuais, vocês podem contratar ela lá, porque vale muito a pena esse processo de autoconhecimento. Eu cheguei com ela com essa dúvida, será que eu sou tipo 2, será que eu sou tipo 4? E o que eu faço agora? Então ela pegou e falou assim, não, eu não vou dizer qual tipo que você é, porque você sabe qual tipo que você é. Eu só vou te ajudar a se reencontrar. E foi nesse processo que eu entendi muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu comecei a ajustar de novo. Eu falei assim, ok, isso daqui tá indo para um caminho de desintegração. Como seria ir para um caminho de integração? E isso foi que me ajudou realmente a me conhecer, a definir. Que orgulho de bonitinho! Sim, você está mudando minha vida, Mariana. Vamos lá. Ai, sim, então obrigada, pode entrar em contato com ela, que ela é muito boa. Não, obrigada pela confiança, obrigada pelo espaço, por ter feito esse acompanhamento, essa formação que a gente está fazendo fora, né, do laboratório. Eu penso que tu agregas muito, porque tu tens conhecimentos também muito variados de todos os assuntos, e as trocas que a gente tem feito são muito valiosas. Então, muito obrigada pela tua confiança também, de trazer um pouquinho da tua experiência pessoal para dentro do teu processo e a partir do Enneagrama, né? Eu acho que esse é o objetivo, a gente se ajudar, e a gente está trocando, o laboratório é um espaço para isso e tem funcionado muito bem, né? Eu acho que parabéns pela tua iniciativa de ter esse movimento aí, facilitar isso para as pessoas. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que ficou comigo agora até o final aqui, quem teve que sair também. Foi muito especial estar fazendo esse movimento com vocês. Para mim, o ambiente online é um ambiente ainda muito vulnerável, muito delicado para mim, então é uma novidade para mim também. Está sendo especial fazer isso com vocês. Muito obrigada, tá? Meus canais estão abertos, e-mail, WhatsApp, Facebook. Fiquem à vontade para interagir comigo, para poder a gente trocar algumas dúvidas, tá? Mariana, você pode deixar o link aqui na tela do seu curso? Lembrando que o pessoal que está participando aqui nesse evento, o pessoal que já participa da nossa comunidade, do Laboratório de Coaching, vai ter acesso
a um desconto exclusivo de 15%. Então, aproveitem. A Rosângela Correia, ela deve ter confundido o horário, que ela pegou assim, não creio, né? A gente já está terminando. Vai ficar gravado sim. Eu vou mandar um e-mail para as pessoas que se inscreveram com a direção do nosso canal no YouTube. Se você tiver com muita pressa, você pode já procurar Laboratório de Coaching, e onde vai estar a gravação desse evento e de outros também que a gente já realizou. Ok? Então, falando nisso, eu acho que posso só esqueci só um convitezinho que eu esqueci. Amanhã eu vou fazer um webinário, mas ele não é direcionado para coaches, é o tema do Enneagrama aberto para as pessoas que não atuam nessa área, com a finalidade de autoconhecimento. A apresentação é parecida, é próxima com o que eu apresentei para vocês, mas não com essa conexão com o coaching. Então, quem tiver interesse de acompanhar amanhã, ou sabe de alguém que de repente quer indicar, entre em contato comigo que eu mando o link para fazer a inscrição também do webinário, vai ser bem legal, mas não é focado para coaches, né? É um reforço desse conteúdo, mas de uma forma diferente, tá? Eu esqueci de avisar, mas amanhã tem um webinário também ao vivo às 20 horas, também vai ser sobre o Enneagrama, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigado, e a gente vai encerrar então o nosso evento. Logo, logo a gente entra em contato com todas as informações. Um abraço, obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.